Depois de uma interrupção de uma semana para tratar de uma gripe bem lixada que andou aqui, a verdade é que notas na minha voz, ainda não está a 100%, mas já está minimamente recuperada para estar aqui novamente à conversa. É possível que a voz falhe de vez em quando, uma tosse ou outra. Já não é a primeira vez que isto acontece e, no entanto, vamos manter este episódio, vamos deixar a coisa fluir e vai correr bem, de certeza absoluta. O tema de hoje, à partida, pode não parecer um tema muito interessante, que é regulamentação. Mas este tema em específico eu acho que é particularmente importante. Aliás, eu acho que a regulamentação, como um todo, é um tema importante. É importante termos reguladores, é importante que esses reguladores definam quais são as regras do jogo, digamos assim, e que depois façam o seu trabalho de as aplicar, de as auditar, para que as coisas funcionem da melhor forma possível. E, portanto, especificamente sobre hoje, vamos falar de um comunicado da CMVM sobre a atividade dos finfluencers, porque agora de há uns anos para cá, claramente o tema dos criadores de conteúdos de finanças pessoais tem aumentado tanto que até já tem um nome, chamam-se finfluencers, influencers financeiros, e a CMVM achou por bem, e eu digo já que concordo a 200%, achou por bem emitir alguma clarificação sobre a atividade destas pessoas. Atenção que, infelizmente, na minha opinião, ainda não é uma regulamentação, ou seja, esta atividade da educação financeira continua a não ser regulada e vamos falar hoje, está especificamente mostrado neste comunicado da CMVM, continua a ser uma atividade não regulada. No entanto, este comunicado já traz muito mais informações para tentar ajudar um pouco esta área cinzenta. Porquê é que eu digo que é uma área cinzenta? Porque a atividade de consultores para investimento, ou seja, pessoas que fazem gestão de carteiras de outros, que fazem aconselhamento financeiro, isso está devidamente regulamentado, há regras para cumprir, há certificações para obter, é uma atividade regulada pela CMVM e está tudo bem. Mas este trabalho da educação financeira não existe. É aqui uma zona entre o nada e o consultor financeiro. Ou seja, no meu caso em concreto e na esmagadora maioria dos colegas da minha área, para não dizer todos, nós não fazemos o aconselhamento financeiro. É verdade que existem alguns que são CFAs ou CEFA e podem fazê-lo. Se fazem ou não é outra questão, mas podem fazê-lo. A esmagadora maioria não tem esta certificação, eu também não a tenho, para fazer o aconselhamento financeiro. E então o objetivo de todos nós é criar conteúdos, promover literacia financeira, falar de educação financeira, mas sem transpor esta linha do aconselhamento. Ora, não havendo regras muito claras, ficávamos sempre aqui num problema, cada um de nós a perceber até onde é que podíamos ir. A partir de que ponto é que é considerado aconselhamento financeiro, a partir de que ponto é que a CMVM podia chatear-nos com as devidas aspas, e portanto, muito recentemente, saiu então um comunicado da CMVM, eu vou partilhar o meu ecrã e vou também deixar o link na descrição para este comunicado, se depois quiseres ver com mais calma, tirar algumas conclusões, algumas notas, e vamos ver em conjunto o que é que este comunicado da CMVM nos diz. Portanto, estamos aqui no site oficial da CMVM. Isto é um comunicado de 13 de março de 2025 e, como diz, atividades desenvolvidas por finfluencers envolvendo conteúdos relacionados com intermediação financeira e instrumentos financeiros. Em primeiro lugar, temos aqui, vamos ler isto em conjunto. Considerando o crescente recurso aos canais digitais para divulgação da informação e comunicações comerciais sobre instrumentos financeiros e atividades de intermediação financeira e a experiência adquirida em ações de supervisão realizadas pela CMVM sobre a atividade de intermediários financeiros que recorrem a finfluências em Portugal, a presente comunicação pretende clarificar o quadro normativo aplicável às atividades que possam ser desenvolvidas por finfluencers envolvendo conteúdos relacionados com intermediação financeira e instrumentos financeiros, desta forma promovendo o seu integral cumprimento também por parte dos intermediários financeiros que recorrem a finfluencers. Okay? Portanto, o ponto de partida deste comunicado é muito relacionado com as entidades. E porquê? Porque temos visto uma enormidade de entidades a serem publicitadas por estes finfluencers, ok? E eu, inclusive, lá está, eu partilho conteúdos enquanto parceiro da XTB, da GoParity, da DeGiro, uma série deles, e, portanto, há muitas pessoas a fazê-lo e há muitas entidades a utilizarem estas pessoas pela exposição que têm, pela comunidade que criaram, para promover os seus produtos, os seus serviços. E este é o ponto de partida inicial. Porquê? Porque as atividades dessas empresas, dessas entidades financeiras, são ou devem ser reguladas pela CMVM, ok? E, portanto, como há aqui esta questão de há um crescimento enorme da utilização dos finfluencers para a publicidade e a promoção deste tipo de entidades, mas há aqui uma dificuldade, digamos assim, na regulação das mesmas. E então, neste sentido, a CMVM identifica os principais aspectos que devem ser considerados pelos intermediários financeiros
quando recorrem a finfluencers, bem como por estes últimos, de modo a assegurar que os conteúdos divulgados cumprem a legislação aplicável, em particular o que diz respeito a atividades de intermediação financeira. Muito bem. Começamos então por atividades mais diretamente relacionadas com a intervenção dos finfluencers no âmbito do investimento em instrumentos financeiros. Conteúdos de literacia financeira. Este é o ponto mais importante. Que eu tenha conhecimento, até hoje não havia uma definição formal, oficial, do regulador, de algum regulador, relacionada a esta questão dos conteúdos de literacia financeira, que é onde o meu trabalho e da esmagadora maioria dos meus colegas se enquadra. É na criação de conteúdos de literacia financeira. E então o que é que diz? Os conteúdos de literacia financeira visam capacitar as pessoas para a compreensão e utilização de conceitos financeiros no sentido de tomada de decisões financeiras informadas ao longo da vida. Ótimo. Nada a dizer, acho que é uma ótima definição. No âmbito do mercado de capitais, para investidores não profissionais, os conteúdos de literacia financeira englobam temas como gestão de orçamento familiar, poupança e investimento, prevenção de endividamento excessivo, gestão de risco, funcionamento do mercado de capitais, serviços e atividades de investimento, intermediários financeiros em geral, os diversos tipos de instrumentos financeiros e as suas características, os direitos e deveres de investidores não profissionais, as potenciais fraudes e cibersegurança. E, portanto, eu aqui diria que está tudo. Se era preciso uma definição para entendermos o que é um conteúdo de literacia financeira, até onde é que esta questão de literacia financeira vai, temos aqui uma definição muito clara de tudo o que inclui este mundo da literacia financeira. E eu, à partida, pelo menos assim de repente, não vejo que esteja aqui a faltar nada, ok? Parece-me que fomos um bocadinho a todos os tópicos. É verdade que há uma parte mais comportamental, mais psicológica do dinheiro, mas aí não vai ser seguramente a CMVM a regular, nem tem a capacidade de regular. A CMVM será sempre um componente mais técnico, digamos assim, mais do terreno, e portanto, nessa componente eu diria que está aqui tudo. Também uma nota importante que estava aqui e que me tinha escapado. Consideram-se finfluencers as pessoas que usam as suas contas nas redes sociais, websites ou podcasts para divulgar conteúdos sobre temas financeiros, incluindo sobre investimentos, ou para promover produtos e serviços financeiros, podendo influenciar a decisão de investimento com as suas opiniões, informações e ou recomendações. E aqui há um ponto importante, que é este último. Podendo influenciar a decisão. E é um ponto muito importante, porquê? Porque a partir do momento em que temos uma conta nas redes sociais, onde temos milhares de pessoas que seguem, que veem os conteúdos, que interagem, a partir do momento em que temos vou-lhe chamar essa capacidade, esse alcance, é inevitável que aquilo que nós dissermos vá ser interpretado por algumas pessoas como esta influência. Por isso é que se chamam influenciadores, neste caso finfluencers. E, portanto, é preciso ter este cuidado redobrado, que a partir do momento, eu acho que a partir de qualquer momento, mas a partir da altura em que ganhamos uma determinada dimensão, um determinado alcance nas redes sociais, é importante perceber o impacto que aquilo que nós dizemos pode ter. E, portanto, este ponto do pode influenciar a decisão, ele é abordado mais à frente no documento, ok? Mas é um ponto que me parece chave. Qualquer criador de conteúdo, especificamente nesta área financeira, ter a noção que aquilo que diz, a forma como diz, pode ser interpretado pelas pessoas como uma recomendação. Do género, se o Sérgio está a fazer assim, e o Sérgio é uma pessoa que eu gosto, que percebe disto, pelo menos a minha opinião, então se ele está a fazer é porque isto deve ser bom, eu vou fazer também. E foi por isso que eu deixei de partilhar no Instagram, ou no podcast, ou em qualquer lado, há bastante tempo, quais são especificamente, por exemplo, os ETFs que eu tenho. Ou pessoas que perguntam, recomendas-me um ETF de obrigações europeias? Não quero fazê-lo. Porquê? Porque, primeiro, se for pelo caminho de eu dizer estou a investir no ETF X, caímos neste potencial problema, que é, então se o Sérgio, que percebe de ETFs, analisou e escolheu este, é porque este deve ser bom, e há pessoas que naturalmente vão atrás apenas porque o Sérgio escolheu. Eu estou a dizer o Sérgio porque sou eu que estou aqui a falar contigo, vale naturalmente para qualquer criador de conteúdo, ok? Portanto, esse é um lado. O outro lado é quando alguém me diz, pode-me recomendar um ETF de não sei quê? Não. Primeiro, lá está, porque não posso fazer recomendação, vamos falar melhor sobre isso a seguir, e porque não quero. Eu não quero ficar neste sítio em que a pessoa investe porque eu achei que aquilo era bom, porque eu sugeri aquilo, e depois a coisa corre mal, ok? Porque isso já vai cair no caminho da recomendação de investimento, que vamos falar mais a seguir. Depois, temos aqui a parte da publicidade e prospecção. Não vamos entrar aqui em grande detalhe, porque esta parte
é explicar o que é publicidade, definição do que é prospecção de clientes, e é muito direcionada para os tais intermediários financeiros, para as tais entidades financeiras que contratam os finfluencers. Ou seja, aqui é muito direcionado para as entidades, para que elas percebam o que é que podem publicitar e como. Ok? Portanto, não vamos entrar em grande detalhe, porque esta parte terá que ser garantida pela própria entidade, regulada pela CMVM ou não, dependendo das situações, mas que eles sim têm que ter aqui um cuidado especial em relação ao que é considerado publicidade, o que é que podem fazer enquanto prospecção. O que é que nos interessa também? Definir o que é serviço de consultoria para investimento. Constitui consultoria para investimento a prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente na sua qualidade de investidor efetivo ou potencial relativamente a transações respeitantes a valores mobiliários ou a outros instrumentos financeiros. Para este efeito, existe aconselhamento personalizado quando é feita uma recomendação a uma pessoa que seja apresentada como sendo adequada para a mesma ou baseada na ponderação das suas circunstâncias com vista à tomada de uma decisão de investimento por parte desta. Esta parte está então a definir o que é o serviço de consultoria financeira. Ou seja, é um serviço individualizado de um consultor para uma pessoa que, com base nos conhecimentos, nas expectativas, no capital, nos objetivos e tudo isso, o consultor, assumindo que está a fazer um bom trabalho, vai então aconselhar a pessoa numa determinada estratégia de investimento. Aqui temos, por exemplo, que falar do que é a consultoria para investimento e do que é, por exemplo, a minha mentoria financeira, que não é uma consultoria para investimento, ok? Eu acho que o mais fácil de explicar é a minha mentoria financeira é uma aula de literacia financeira individual. Ou seja, em vez da pessoa ter que ir ver todos os meus vídeos do YouTube, todos os meus conteúdos do Instagram, os episódios do podcast, tem essa sessão individual onde eu posso ensinar tudo aquilo de uma forma rápida, resumida, direto ao assunto, porque lá está, a pessoa se calhar só quer aprender sobre ETFs, por exemplo, e então vamos falar só sobre ETFs durante aquela sessão. Em nenhuma das minhas sessões, e isto é para mim um ponto muito claro desde o início, em nenhuma das minhas sessões eu passo esta linha do aconselhamento. Eu até tenho o cuidado de, antes de cada sessão, enviar um pequeno formulário às pessoas, no fundo a perceber quais são as expectativas para a sessão, o que é que elas pretendem tratar, etc. E nos casos em que a pessoa diz que quer a minha ajuda para construir a sua carteira de investimentos, etc., eu faço questão de explicar bem às pessoas antes, e isto também está claro no site e em tudo, que se a pessoa está à espera que eu lhe diga, olha, investe 20% aqui, 30% ali, 50% acolá, que isso não vai acontecer. O que eu posso fazer é dar toda a informação sobre os diferentes tipos de investimento, todas as teorias, as lógicas, até as carteiras que existem mais padronizadas, digamos assim, e dar essa informação à pessoa para ela tomar as suas decisões, ok? Porque a partir do momento em que eu digo, olha, 20% aqui no SP500 é uma boa ideia, isso é um caminho de aconselhamento financeiro e eu estou a cometer uma ilegalidade, ok? E, portanto, é muito diferente. O que eu faço não é aconselhamento, não é consultoria, é mentoria no sentido de um processo mais rápido de literacia financeira. Em vez de a pessoa ter que consumir dezenas, centenas de conteúdos, consegue ali num par de horas resumir isso tudo e aprender tudo muito mais rápido, mas ficando sempre do lado da pessoa essa responsabilidade em termos de investimento e em termos de ações, de uma forma geral. Depois, recomendações de investimento. Constituem recomendações de investimento quaisquer informações recomendando ou sugerindo uma estratégia de investimento de forma explícita ou implícita em relação a um ou vários instrumentos ou emitentes, incluindo qualquer opinião sobre o seu valor ou preço atual ou futuro e que se destina a canais de distribuição ou ao público. Portanto, enquanto que a consultoria de investimento é uma coisa individual, é uma coisa de um para um, a recomendação é uma coisa mais pública. É eu ir ao Instagram e dizer, na minha opinião, a Google está barata, por exemplo. Ok? Isto é uma recomendação de investimento ou pode ser... Se eu disser isto, lá está, é a forma implícita. Ou seja, ao dizer que está barato, estou a dizer que é uma boa oportunidade para comprar. Outra coisa é eu dizer, comprem Google. Eu estou a fazer uma recomendação de forma explícita, ok? Portanto, a diferença aqui entre consultoria e recomendação é o público-alvo. Consultoria, uma pessoa individual, eu faço um trabalho individual e aconselho a pessoa especificamente. Recomendação, eu emito uma opinião disponível para o público sobre um determinado investimento ou produto ou emitente, ou seja lá o que for.
Quadro normativo aplicável. A informação respeitante a instrumentos financeiros, atividades de intermediação financeira, ofertas públicas de valores mobiliários e emitentes deve ser sempre completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, independentemente do meio de divulgação em causa. Okay? Aqui, mais uma vez, diria que está muito do lado das entidades financeiras. No entanto, no meu lado, enquanto criador de conteúdo, enquanto educador financeiro, enquanto parceiro de entidades financeiras, deve haver também este cuidado. Na perspectiva dos criadores de conteúdo, a meu ver, o que é que esta informação deve conter? Em primeiro lugar, um género de declaração de interesse. Ou seja, se eu estou a promover uma entidade, um produto, uma instituição com a qual tenho algum acordo, remunerado ou não, mas tenho alguma parceria, é importante que haja declaração de interesse. Ou seja, sim, eu estou a promover isto e existe um contrato, existe um acordo, sou parceiro, pois cada um pode dizer isto de formas diferentes, para que seja, lá está, uma informação clara. Da mesma forma, devemos contar, digamos assim, a história toda. Ou seja, eu não posso dizer que uma determinada entidade é zero comissões. Porque é zero comissões. Por exemplo, o caso da XTB. É verdade, sou parceiro XTB, lá está o tal disclaimer, tal declaração de interesses. Uso XTB, gosto do XTB, mas, e eles realmente comunicam, e bem, que têm zero comissões. Mas está descrito no site, e eu também posso dizer a mesma coisa, zero comissões de compra e venda. Existem comissões de carregamento da conta com determinados métodos de pagamento. Isto é uma novidade. Comissões de conversão de moeda. Ou seja, não é zero comissões em tudo. Aliás, até há produtos, o caso das zero comissões de compra e venda, aplica-se em ações e ETFs, que será o que a maioria das pessoas procura, mas em outros produtos não. E, portanto, o facto de dizer a informação completa, verdadeira, atual, é também isto, é dizer, ok, a corretora é zero comissões nisto, mas nas outras coisas nós pagamos. Okay? Isto é uma informação clara e verdadeira. É não dizer metade das coisas, não dizer só as coisas interessantes, é dizer também o resto. Agora aqui eu diria que é o ponto mais relevante, ou dos pontos mais relevantes deste comunicado. Conteúdos de literacia financeira. A mera divulgação de conteúdos de literacia financeira não se enquadra no âmbito de atividades reguladas e supervisionadas pela CMVM. Okay? Está aqui, clarinho como a água, que esta atividade de criação de conteúdos, de divulgação de conteúdos, desde que conteúdos de literacia financeira se enquadre naquilo que está definido anteriormente, não é uma atividade regulada nem supervisionada pela CMVM. O que é, na minha opinião, mau, ou seja, eu acho que a atividade terá que tender para uma regulação, seja CMVM, seja Banco de Portugal, qualquer um, não interessa. Esta atividade terá que caminhar para uma regulação. Para quê? Para tentarmos profissionalizar isto de certa forma. Porque, assim, desta forma, pode haver pessoas a passar informações erradas, por exemplo, e como não estão, lá está, continuam a partilhar conteúdos e, portanto, não sendo uma atividade regulada, a CMVM não pode fazer muito. Por isso, se uma página, é verdade que diz ali, o que diz anteriormente é que as informações devem ser completas, verdadeiras, atuais, mas também diz lá que era respeitante a instrumentos financeiros, atividades, ofertas, etc. E, portanto, se eu explicar mal, criar uma página de literacia financeira e explicar mal o funcionamento do IRS, por exemplo, e as pessoas me acompanharem, não souberem, e é por isso que me estão a acompanhar, na verdade, eu não tenho nenhum tipo de penalidade, porque a minha atividade de criação de conteúdos não é regulada nem é supervisionada por ninguém. Portanto, por um lado, este comunicado ajuda-nos a perceber melhor qual é a linha até onde podemos ir enquanto criadores de conteúdo de literacia financeira, ok? E isso ajuda bastante, como devem imaginar, do lado de cá, não ter que estar constantemente a olhar para os conteúdos a pensar, será que isto que aqui está pode ser interpretado de alguma forma, pode não ser? E, portanto, isto é claro. Se há conteúdos que não são regulados, isto também está muito definido o que é regulado e o que é supervisionado. E, por isso, para o meu trabalho, e acredito que os meus colegas partilhem a mesma opinião, as coisas estão bastante mais claras. Não é uma solução, e aqui já na minha opinião, não é uma solução brilhante, porque acho que continua a faltar um bocadinho esta parte, que é regular esta atividade. Como já existe, por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas não têm que ser CFAs ou algo do género para poder fazer este trabalho de uma forma regulada. Ajuda a manter, lá está, a atividade mais profissional e, no final de contas, acho que ajuda muito os clientes, os consumidores, porque haverá uma forma de distinguir. Se tiver que haver algum tipo de exame, certificação, acompanhamento, auditoria por parte de um regulador em relação a um criador de conteúdo
de literacia financeira, ou um educador de literacia financeira, eu acho que isto iria ganhar bastante. Não sei se isso será uma realidade, tenho as minhas dúvidas, para já, pelo menos, não será. Continuando. Não obstante, os intermediários financeiros que recorrem a influencers, bem como estes últimos, devem estar cientes que os conteúdos produzidos e divulgados através de canais digitais, incluindo redes sociais, podem encontrar-se sujeitos à legislação aplicável ao mercado de capitais e, desse modo, enquadrarem-se enquanto serviços ou atividades reguladas sujeitas à supervisão da CMVM. Okay? Isto basicamente quer dizer que não é por seres um criador de conteúdos de literacia financeira e então não tens a tua atividade regulada, que agora podes, associado a uma empresa, associado a um intermediário financeiro, dizer tudo o que queres, ok? Há que separar bem as coisas. Conteúdo de literacia financeira está lá definido, parte educacional, para ajudar as pessoas, etc. É uma coisa, a partir do momento em que estamos associados a intermediários financeiros. Por si, não dá carta branca para fazer o que nós quisermos. O recurso à utilização de disclaimers com a indicação de que determinado conteúdo constitui apenas informação com o objetivo de promoção da literacia financeira não é por si só suficiente para que se possa considerar que esse conteúdo corresponde de facto a mera informação no âmbito da literacia financeira. Do mesmo modo, o facto de um conteúdo ter associado um disclaimer referindo que as opiniões vertidas no mesmo não devem ser entendidas como conselhos ou aconselhamento financeiro também não é por si só suficiente para que se possa concluir que o mesmo não contém recomendações genéricas de investimento ou aconselhamentos personalizados. Deverá ser sempre feita casuisticamente uma avaliação dos conteúdos a divulgar, de modo a aferir e garantir que estes não incluem recomendações genéricas ou possam constituir aconselhamentos personalizados. Este é um ponto também muito importante, porque havia e existem alguns criadores de conteúdos que pensavam que estavam protegidos por este disclaimer. Ou seja, diziam o SP500 é incrível, é maravilhoso, toda a gente devia ter SP500. Disclaimer, isto não é nenhum tipo de recomendação, é só a minha opinião, etc. E pensava-se que esse disclaimer protegia as pessoas, e está aqui claro que não protege. Ou seja, a partir do momento em que entramos no campo em que algo possa ser considerado como uma sugestão, e foi o que vimos há bocadinho, forma explícita, dizer SP500 é bom, ou implícita, que é do género, sei lá, há muitas pessoas a investir no SP500 e têm dado bons resultados. Aqui é a linha onde nós já podemos ultrapassar. E esta linha, aparentemente, não continua muito clara, ok? O que é que está claro? É que a questão do disclaimer não iliba o criador de conteúdo ou a instituição financeira de nada. Ou seja, é preciso cuidados redobrados quando falamos de produtos em específico, investimentos em específico e mesmo nas coisas mais genéricas, ok? É preciso muito cuidado porque é o que diz aqui. Garantir que não incluem recomendações genéricas de investimento. E, portanto, se eu digo o SP500 tem tido uma rentabilidade muito interessante, há milhões de pessoas a investir, olha aqui este ETF tem bilhões de euros lá metidos, etc. Isto pode ser, de certa forma, se a CMVM quiser, visto como algum tipo de recomendação genérica. Ou seja, se há aqui uma coisa tão boa, que tem tantas características boas, eu não estou a dizer para tu investires, muito menos estou a dizer que eu invisto. Mas estou a dar muitas coisas positivas em relação a um investimento em específico. Portanto, é preciso ter um cuidado redobrado na forma como comunicamos. É preciso também, principalmente aqui na ligação com os intermediários financeiros, é preciso uma validação do intermediário para garantir que esta linha não é transposta. E lá está. É realmente importante sermos o mais preventivos possível. Evitar ao máximo falar de produtos específicos, investimentos específicos, num sítio como as redes sociais, onde nós nunca sabemos onde é que o nosso conteúdo vai acabar. De vez em quando saem umas recomendações da CM, uns alertas, desculpa, sobre colegas desta área da CMVM, porque passaram estas linhas. Às vezes há conteúdos que são obrigados a retirar porque passaram estas linhas. E as linhas, lá está, com este comunicado são um pouco mais claras, mas ainda assim há aqui estas coisas de o que é uma recomendação genérica. Portanto, é preciso mesmo um cuidado redobrado nesta área para garantirmos da melhor forma que conseguimos fazer o nosso trabalho. De seguida, mais uma vez, a parte da publicidade e prospecção de clientes, com mais detalhes para o lado dos intermediários financeiros, o que é que eles têm que fazer, onde é que podem comunicar, como é que podem comunicar e tudo isso. Esta é uma parte que nós não vamos entrar em grande detalhe, mas essencialmente tem aqui uma série de pontos que o intermediário financeiro ou a entidade financeira
deve garantir para que esteja tudo ok. Okay? Para ter a certeza que o conteúdo que é gerado, a pessoa que o está a gerar, que cumpre todos estes requisitos, é uma lista considerável e eu sei que a CMVM, sei porque costumo falar com os meus parceiros sobre isso, a CMVM é bastante exigente, já era, e quanto mais influencers aparecem, mais é exigente, e ainda bem, faz sentido que assim seja, e portanto, há muito trabalho para o lado do intermediário financeiro. Obviamente, onde é que isto se liga? Se tivermos um criador de conteúdo que é sempre muito cuidadoso com o seu conteúdo, com a forma como comunica, um criador de conteúdo que mostra que está consciente destas regras no seu próprio conteúdo, quando temos um intermediário financeiro à procura de um criador, é provável que o intermediário vá confiar mais nesta pessoa. Porquê? Porque mostra à partida que esta tem uma consciência maior sobre estes temas. Porque no final de contas, se houver algum conteúdo promovido, algum conteúdo do intermediário financeiro que a CMVM decida que não está correto, a multa poderá ir para os dois, ok? E os danos reputacionais irão para os dois. E ninguém quer isto. E, portanto, é verdade que esta parte dos intermediários financeiros é muito para as próprias empresas, para elas garantirem isso, mas é importante, na minha opinião, que os criadores de conteúdo também estejam a par dessas regras para se poderem, no fundo, antecipar e poderem criar os seus próprios conteúdos não patrocinados, já conscientes destas regras, porque isso irá ajudar muito se e quando tiverem este tipo de conteúdos associados a uma determinada empresa. Depois, a parte da consultoria para investimento. Diz então, a obrigatoriedade da autorização e registro para o exercício de serviço de consultoria aplica-se a qualquer pessoa ou entidade, independentemente de atuar através das redes sociais ou ser ou não finfluencer, ok? Por isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser um consultor de investimento e não ser um finfluencer, nem sequer ter redes sociais e vice-versa, ok? O que é que diz aqui? O serviço de consultoria para investimento encontra-se exclusivamente reservado a intermediários financeiros autorizados e registrados na CMVM ou por autoridade de supervisão noutro Estado-membro da União Europeia, atuando, nesse último caso, através do regime de livre prestação de serviços ou estabelecimento sucursal em Portugal. O serviço de consultoria para investimento também pode ser exercido a título individual por consultores para investimento autónomo, autorizados e registados junto da CMVM. A identidade dos intermediários financeiros e dos consultores para investimento autónomos, habilitados a prestar o serviço de consultoria, é divulgada através do sistema de difusão de informação disponível no portal institucional da CMVM. Okay? Portanto, todas as entidades, onde é que está? Entidades, ou seja, entidades financeiras, e por isso os bancos, as seguradoras, etc., elas estão todas reguladas na CMVM, no caso português, ok? E, portanto, as pessoas que lá trabalham acabam por estar integradas nisto. No entanto, também é possível, e vale isto, ou vale se estiver registado na Alemanha, em França, etc., também está tudo ok. Ou então, podem também ter o regime de livre prestação de serviços, que é, por exemplo, o caso da Trade Republic. A Trade Republic está autorizada, no caso da CMVM, é Banco de Portugal, mas o conceito é o mesmo, através deste regime, ok? E depois temos então os consultores autónomos, uma pessoa que não está associada a nenhuma entidade, mas que quer e pode fazê-lo. E para o poder fazer, basicamente, o que é que tem que ter? Tem que ter a certificação CFA, o Chartered Financial Analyst, ou o CEFA, que é a componente europeia, ok? O CFA é mundial, o CEFA é europeu, que é uma formação, uma certificação específica que eu posso fazer, ou então existem duas pós-graduações, salvo erro, em Portugal, uma no ISCTE e uma na Porto Business School em análises e mercados financeiros, se não me falha a memória, que dão acesso a este CEFA, ok? A partir do momento em que eu tenho essa certificação, registro-me junto da CMVM, o meu nome passa a constar lá como consultor individual, consultor autónomo, e a partir daí posso fazer a minha consultoria para investimento, porque estou regulado e, obviamente, seguindo as regras da própria CMVM. Portanto, em Portugal, se eu não tenho o CFA ou o CEFA, eu não consigo, ou não trabalho em nenhuma dessas empresas que estão autorizadas, eu não posso exercer esta atividade de consultoria para investimento. Recomendações de investimento. A emissão de recomendações de investimento pode ser feita por intermediários financeiros ou pessoas que, não sendo intermediários, exercem atividades de análise financeira. Para o exercício desta atividade, os analistas financeiros devem comunicar à CMVM os elementos previstos no regulamento, não sei o quê, no prazo de 15 dias após a data de início de funções ou divulgação da primeira recomendação. Quem emite e divulga recomendações de investimento deve calcular o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à atividade de análise financeira, nomeadamente previstos no regulamento tal e tal. Quem produza ou divulga recomendações de investimento ou outras informações recomendando ou sugerindo uma estratégia de investimento
deve tomar as medidas necessárias para garantir que essas informações sejam apresentadas de forma objetiva. Adicionalmente, deve divulgar de forma clara e visível em todas as recomendações que produza a sua identidade e as relações e circunstâncias suscetíveis de serem razoavelmente consideradas prejudiciais à objetividade da recomendação, incluindo quaisquer eventuais interesses ou conflitos de interesses no que diz respeito a qualquer instrumento financeiro ou ao emitente a quem a recomendação diz, direta ou indiretamente, respeito. Este é um ponto, mas está muito relacionado com o ponto anterior, e aqui a parte das declarações de interesse é especialmente relevante. E, por exemplo, tive uma situação há relativamente pouco tempo, onde fiz um artigo para o meu blog, onde falava nos investimentos da defesa. Investir nas empresas de defesa, empresas militares, falava da parte financeira, da parte ética, falava do investimento no setor como um todo e dava alguns exemplos de como é que era possível investir nesse setor. E lá está. E aí, agora falo nisso e pensando ao mesmo tempo, está naquela linha que é mais complexa. Apesar de eu não dizer em lado nenhum que aquilo é bom ou que é mau, simplesmente, olha, investir no setor da defesa tem estas características, movimenta-se desta forma, estou aqui a alguns produtos. No entanto, eu não tenho nenhum daqueles produtos que lá está, e eu coloquei um disclaimer no final a dizer que não tenho, à data daquela publicação, nenhum daqueles artigos, nenhum daqueles produtos financeiros, nem semelhantes, e que a única posição que tenho relativamente parecida é ações da Lockheed Martin indiretamente através do ETF do S&P 500. Ou seja, eu não tenho ações da Lockheed Martin, a Lockheed Martin faz parte do S&P 500, como eu tenho um ETF do S&P 500, acabo por ter indiretamente essas ações. E, portanto, foi a minha forma de mostrar o meu potencial, e por isso é que até diz aqui, razoavelmente considerado prejudicial, porque eu estou a falar de um setor que tem lá uma empresa na qual eu sou indiretamente investidor. Pronto, como deves imaginar, numa porcentagem miserável, como é óbvio, mas ainda assim existe essa condição. E, portanto, nestes casos em que, por algum motivo, faz sentido, queremos falar de produtos mais específicos, dar algumas opções mais concretas, esta questão da declaração de interesse é ainda mais relevante. Termos esta noção, principalmente nesta parte de dizer eu tenho ou não tenho. Agora, isto pode jogar contra mim no sentido de, então o Sérgio está lá a dizer que tem um ETF do S&P 500 e eu vou comprar um ETF do S&P 500. Pode. Ok? É o problema de não haver umas regras brutalmente claras. E, portanto, para ser claro e dizer que está aqui um potencial conflito de interesses, eu vou ter que dizer que estou a investir lá. Apesar de eu não dizer especificamente qual é o ETF, digo só um ETF do S&P 500, mas ainda assim, ok? Portanto, esta questão da declaração de interesses é importante. A parte da recomendação de investimentos, como falámos ao início, é a diferença, é que o aconselhamento é para uma pessoa, a recomendação é para um grupo. As regras, a lógica, acabam por não ser muito diferentes. Exercício não autorizado de atividades de intermediação financeira. Recorda-se que o exercício profissional de atividades de intermediação financeira por pessoa ou entidade não habilitada é suscetível de aplicação de uma sanção por parte da CMVM no âmbito da decisão em processo contraordenacional instaurado nos termos dos Códigos dos Valores Mobiliários. Ou seja, estas são as regras. Quem não seguir as regras leva uma paulada, uma multa da CMVM, seja o criador de conteúdo ou o intermediário financeiro, a entidade financeira que o tenha contratado. E terminamos assim a análise aqui às 8 páginas deste comunicado da CMVM, que, como viste, tem muita informação, ajuda a clarificar alguns pontos, mas ainda falha aqui em algumas coisas, principalmente nesta área de educação financeira. E eu aqui diria que a única forma de realmente resolver isto é haver uma atividade regulada de educador financeiro. Por exemplo, pode ser outro nome qualquer, não interessa, mas quando isso existir e disser, ok, o educador financeiro pode fazer isto, não pode fazer aquilo, a coisa será mais clara. Até lá, este documento, pelo menos a mim, já me ajudou bastante a perceber que conteúdos de literacia financeira, e está lá explícito o que é que são considerados conteúdos de literacia financeira, não há qualquer problema, até porque é uma atividade, para todos os efeitos, infelizmente, não regulada. E isso a mim tranquiliza-me bastante, porque eu tinha sempre receio de isto é ou não, porque não havia esta definição. E agora está claro. Há conteúdos de literacia financeira, há criadores desses mesmos conteúdos, podem falar desta determinada forma sobre isto, e está tudo ok, a CMVM não regula, não chateia e não há problema. E depois há ali uma linha da consultoria, do aconselhamento, da recomendação, em que aí que eu posso lá pôr os disclaimers todos, mas aí é uma atividade regulada, que tem regras bem definidas e que eu tenho que ter especial cuidado no seu cumprimento, ok? Portanto,
Este episódio foi um bocadinho mais extenso, está um bocadinho mais chato, mas é realmente importante conhecermos a regulamentação. Também é importante que tu, deste lado, estejas a par desta parte mais chata, mas que faz parte e que é extremamente importante. Portanto, mesmo sendo o episódio um bocadinho mais chato, espero que tenhas gostado e que tenha sido útil. Se houver aqui algum tópico que gostasses que eu trouxesse ao canal num futuro próximo, basta enviares uma mensagem, deixares aí um comentário e eu tenho todo o gosto em ir ao encontro das suas expectativas. Muito obrigado e até à próxima.